Olá, querido irmão, a santa paz de Deus para todos nós. Liturgia da palavra deste dia, uma palavra forte, é expulsão dos vendilhões do templo. Que o Senhor possa falar no nosso coração e que nós possamos analisar a nossa vida, primeiramente a nossa vida. Não adianta eu apontar a vida dos outros, eu tenho que ver como que está o meu templo. Vamos lá? Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Lá no capítulo 2, versículo 13, diz assim: Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas, e mesas dos trocadores de moeda. Misericórdia, hein? Fez ele um chicote de cordas e expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois. Espalhou pelo chão os dinheiros, as moedas de trocadores, derrubou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai isso daqui e não façais da casa do meu pai uma casa de negociantes. Tem algumas traduções aí que falam casa de ladrões, né? Lembraram-se, então, os seus discípulos do que está escrito lá no Antigo Testamento, no Salmo 68. O zelo da tua casa me consome. Aí perguntaram-lhe os judeus, que sinal nos apresenta tu para proceder de tal maneira? E Jesus disse, destruir esse templo e em 3 dias eu reerguerei. A gente vai meditando depois aí. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sabe, meus irmãos, nós vemos aqui de uma forma, estou com uma coceirinha no olho aqui. Nós vemos aqui, meus irmãos, o Senhor Jesus, o Filho amado de Deus, aquele que morreu na cruz, que ressuscitou ao 3º dia, é desse templo que ele falava, destruir esse templo aqui. Em 3 dias eu levantarei. Demorou 46 anos, o pessoal estava bem na carne mesmo, não estava no espírito. Jesus falando de espírito e eles pensando nas construções aí, nesse templo de Jerusalém, que foi destruído 70 anos da nossa idade aqui. 70 anos, o Império Romano foi lá e destrói esse templo. Só sobrou lá o Muro das Lamentações. Triste, né? Mas por que isso? Porque a política da época, meu irmão, política é uma coisa muito pesada, sabe, gente? A gente tem que tomar, nós temos que tomar muito, nós que eu falo, você cuida de você, eu cuido de mim, nós temos que tomar muito cuidado com a política. A política é bom, a gente precisa fazer assim, a política ajuda, mas a gente tem que tomar cuidado com a palavra que vem depois, que é a politicagem, né? Politicagem. Se você não é inscrito no meu canal, vai lá também, se inscreve lá. Não é a primeira vez que eu peço isso, né? Para que eu possa conseguir aí chegar nos 1000 inscritos aí, e fazer lives ao vivo pelo YouTube, né? É isso que eu estou pedindo para você. Então, o que nós podemos dizer aí? Nessa época aí, as pessoas vinham para o templo e tinham que trazer as suas ofertas. Aí o pessoal já falou, eles vão ter que vir. Se eles trouxerem aí boi, cabrito, os cabritos vão chegar tudo magrelo aqui. Então vamos vender. A gente fazia tudo dentro do templo. Já pensou? E aí Jesus chega e fala, puxa vida, o templo que foi lá na época do rei Salomão, né? Um templo que é para adoração a Deus, está aqui, vendendo as coisas, vendendo caro, ganhando dinheiro em cima. Mas aí na segunda parte, Jesus fala assim, destrói esse templo e em 3 dias eu ressuscitarei. Porque o que o Senhor Jesus está preocupado ali, nessa liturgia, é com o templo, que é o nosso corpo, a nossa salvação pessoal. E Paulo sofre todas as dificuldades do mundo para poder ensinar para nós que nós somos templo de Deus, que o Antigo Testamento era pela lei, hoje é pela graça. Nós não podemos ficar ali, temos que usar o Antigo Testamento, sim, mas o Novo Testamento, escrito com o sangue do Cordeiro, ele é o Cordeiro. Não adianta você, igual no Antigo Testamento, oferecer um cordeiro sem mancha,
mas você não ter fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é o Novo Testamento, não é pela minha força. Eu posso ajudar a igreja, tudo é ótimo, tudo é lícito, mas eu não posso confiar nas minhas forças. Eu vou fazer isso, porque se eu fizer isso, Deus vai se alegrar comigo. Crê no Senhor Jesus. Olha o que Paulo disse para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. Olha isso, é muito importante. Zaqueu, desce da árvore, Zaqueu, que hoje eu vou comer na tua casa. E Zaqueu teve uma mudança de vida. Nós precisamos de uma mudança de vida, senão, só essa questão de ir na igreja falar amém aí, estou sendo mais forte hoje, tá? Eu fui na igreja, o diácono Nelsinho Correia cantava: eu não quero só dizer amém, eu quero mostrar com a vida que eu creio. E a palavra de Deus, Paulo fala para nós em Coríntios, é aqui que está a questão, né? 1 Coríntios 3, versículo 16, diz assim, não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado, e isso sois vós. Você é templo de Deus. Então, a partir do Novo Testamento, da ressurreição do Cristo, nós somos igreja doméstica. Eu sempre escrevia no meu carro, nos lugares, igreja doméstica. Nós somos chamados, nós somos igreja doméstica. E aí? Se o Senhor chega na minha vida hoje, na vida do Naú Júnior, como que ele vai achar esse templo do Espírito Santo, essa igreja doméstica? Quais são os vendilhões que ele vai expulsar da minha vida? Eu podia falar de fulano. Não, nós. Partiu. Se o Senhor Jesus chega no meu templo da minha vida, e ele vai encontrar as minhas ações. Nós temos um advogado perante Deus, Jesus Cristo, ele que intercede por nós. Eu realmente creio em Jesus? Colossenses capítulo 1, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Eu creio que o que Paulo disse lá ao carcereiro: creio no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. Eu creio naquilo que disse Pedro a Cornélio, né? Que o Senhor se alegrou com as orações de Cornélio, lá em Atos. Eu creio naquela mudança de vida que teve Maria Madalena, que o Senhor tinha expulsado lá 7 demônios dela. A partir do momento, né, que o Senhor expulsa os demônios dela, a partir do momento que o Senhor expulsa aquela legião daquele endemoniado lá, meu Deus, que palavra difícil, e ele se coloca a servir a Jesus e foi anunciar a palavra de Deus na Decápole, naquelas 10 cidades. Se o Senhor chega hoje na tua vida, meu irmão, como Ele encontra a tua vida, como Ele encontra o teu templo? Será que estamos usando a igreja para fazer uma política suja? Já pensou? Usar a igreja para fazer uma política suja? Poxa, não tem como não falar, né? Eu estava vendo uns vídeos, né, que hoje em dia tem internet. Aqui, 20 anos atrás, pastor Silas Malafaia abençoando Lula. Hoje, o pastor Silas Malafaia abençoando o Bolsonaro. Em épocas de política, o bispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, claramente indo para um lado. E nós? E você aí? Nós? Como estão sendo as nossas atitudes no dia a dia? Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado e isso sois vós. E nós vemos hoje escravidão generalizada, pedofilia, ofensas às pessoas mais humildes. O tema da campanha da fraternidade é boa sim, se souber usar. Somos todos irmãos. Claro que tem que ter a parte social. Eu não tenho aqui, ó, estou na minha casa, eu não tenho um pacote de arroz aqui, estava aqui, tá? Que estava sem arroz, a gente comprou. Se eu tenho um pacote de arroz, eu tenho que pensar no arroz do próximo também. Eu tenho arroz, eu tenho para mim, o resto que se exploda. Nós somos templos de Deus e nós precisamos hoje, olha aí, Dom Ascona lá em Marajó, sendo perseguido, por quê? Porque denuncia o tráfico de crianças.
Você nunca viu aquelas fotinhas de crianças que somem desde 20, 30 anos atrás, some criança e ninguém acha. Tráfico de órgãos. Ai, mas eu nem vou falar sobre isso, porque se eu falar sobre isso aí, alguém vem... Não é isso. São essas coisas que nós não podemos nos omitir. Tantas coisas que acontecem nesse mundo que a gente... Minha saudosa mãe dizia, né? Tudo que tem nome existe, né? Ela dizia, se alguém colocou nome em alguma coisa, que toma cuidado, existe. Então nós precisamos perceber que o Senhor, voltando hoje na nossa vida, quais são os vendilhões que Ele vai expulsar do nosso templo? O que nós estamos fazendo? Estamos realmente buscando uma conversão verdadeira ou queremos uma conversão para a igreja ver? Eu vou na missa, eu vou no culto, eu vou na igreja, participo, aí tem uma assembleia, tem alguma coisa, eu vou lá, eu participo, só que a minha vida... Não, a minha vida é minha vida eu não mudo. Jesus expulsou os vendilhões do templo, e foi por isso que ele foi morto. Jesus foi morto, claro, para cumprir profecias, o sangue dele nos salvaria, nos salvou, é claro, glória a Deus, glória a Deus. No entanto, a política da época, o sistema político da época estava bom para aquelas pessoas, estava ótimo para aquelas pessoas. Dom Ascona, lá no Marajó, vem criticando, tentaram até tirar ele lá de Marajó. Ele é um bispo emérito de 82, 83 anos. Um homem desse tem que ter coragem. E nós temos que ter coragem também. Mas é claro, né? Temos que mudar primeiro a nossa vida. Adianta a gente querer que o mundo mude, mas eu continue desse jeito? Uma pessoa que fuma, chega numa pessoa que está fumando e fala para ela, esse cigarro aí faz mal para você, mas você fuma. Mas eu não consigo parar. Não. Preciso parar. Olha, você está no adultério. Mas você também está. Então a gente tem que, primeiramente, mudar esse templo do Espírito Santo, paz e bem. Assim como fez Francisco de Assis, o pobre que transformou o mundo, que enriqueceu o mundo com sua palavra. Como é grande a obra franciscana no mundo. Uma obra que fala de doação, que fala de partilhar. Então, como nós estamos vivendo, meus irmãos? Eu sei que é difícil, claro que é difícil, o mundo está de ponta cabeça, mas esse convite é para você. Aí, uma mudança de vida, uma conversão, para que o Senhor Jesus, chegando na nossa vida, não nos pegue desprevenidos. Mas é claro que muita gente usa a igreja, como dei o exemplo aqui. Claro que usa a igreja, claro. Mas entre vós não será assim, disse Jesus. Aquele que quiser ser o maior, se faça o servidor. Estamos na igreja para servir. Estamos na igreja para servir o nosso próximo, para ajudar as pessoas. E falar, nem vai falar mesmo. Isso aí é do ser humano, ou elogiar ou criticar. Mas quando fizermos alguma coisa, lembra daquela viúva que depositou todo o dinheiro que ela tinha, aquela moedinha, 25 centavos lá, toda, Jesus estava lá, ó. Jesus está de olho, Jesus está de olho, o Senhor Jesus está de olho, e um dia voltará para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E aí? Se ele voltasse hoje na tua vida, hoje está forte, né? Se ele voltasse hoje na tua vida, como ele contraria? Eu tenho que seguir os bons exemplos. Eu estou seguindo um bom exemplo de fulano de tal, né? Eu vejo todos os dias a homilia do Padre Zé Augusto. O Padre José Augusto da Canção Nova, todo santo dia, ele cutuca de alguma forma, sempre falando sobre aí a defesa da nossa fé, certo? Como também ouço alguns pastores evangélicos. Ouço sim, tem tempo, vai ver uma pregação, é legal, é gostoso. Ouço sim, tá? Mas preciso ouvir e não tem que entrar por aqui e sair por aqui. Precisamos praticar. É fácil praticar? Claro que não é. Claro que não é. Vamos orar? Porque é isso que nós temos que fazer. Pai Santo, Pai amado, Pai bendito, rico em amor, rico em bênção, rico em graça, rico em misericórdia. Derrama sobre nós o teu amor, derrama sobre nós a tua misericórdia. Será que nós estamos sendo como aqueles vendilhões do templo? Será que não estamos usando a igreja como meio para ganhar as coisas desse mundo? Será que nós não estamos usando
o altar, a coisa que é sagrada, o templo de Deus, tanto o templo material como o templo espiritual. Será que nós não estamos usando esse templo, tanto a igreja como o templo do Espírito Santo, apenas para ganhar aplausos desse mundo? Derrama sobre nós o teu amor, Senhor. Derrama sobre nós a tua unção, Senhor. E que o teu Espírito Santo possa cutucar em nós. Senhor, o Espírito Santo tem que cutucar nós e ver se nós estamos nos orientando nessa vida. Porque a partir do momento que nós somos orientados pelo Espírito Santo de Deus, aí nós temos o livre-arbítrio de mudar ou de continuar uma vida velha. Que caia por terra toda falsa religião, que caia por terra toda mentira, que o inimigo de Deus caia do céu como um raio, que aquele que quer destruir a família caia do céu como um raio, e que todos os vendilhões que estão usando a fé no Cristo, meu Deus do céu, quanto absurdo a gente vê hoje, de pessoas usando a fé, mas deixa eles para lá, que nós não façamos isso, Senhor, em teu santo nome, que nós possamos amar, perdoar. Derrama a tua unção, Senhor, derrama o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Deus é mais, meu irmão. Que nós possamos ser como Dom Ascona, né? Lá no Pará, e não ter medo de denunciar tanta coisa errada nesse mundo, tá? Tanta coisa. Que nós possamos ter a coragem que teve o pastor Martin Luther King, que lutava contra o racismo. Sabe, meu irmão, como diz a campanha da fraternidade, somos todos irmãos. Ai, mas eu sou crente. Eu também sou crente. Eu sou creio no Cristo. Ai, mas eu sou de igreja tal. Mas e o teu templo? Você aí, como você está? Acima de tudo isso, meu irmão, das divisões do mundo, Deus é mais. E somos todos irmãos. Valeu, Deus é mais, sempre.